Batismo não salva ninguém em nenhuma circunstância. O que a Bíblia fala que... Fala, meu povo, como que vocês estão, hein? Espero que todos estejam muito bem. Hoje eu quero trazer para vocês aqui esse vídeo aí desse debate, achei muito interessante e quis trazer aqui para vocês, tá bom? Sobre batismo. Veja só o que os pastores irão falar aqui nesse vídeo. Depois eu quero deixar um trechinho aqui do pastor Augusto Nicodemos falando a respeito do assunto também e você tirar suas conclusões aí. Você que é novo por aqui, já deixa a sua curtida, inscreva-se no canal e ativa o sino das notificações. Dito isto, vamos acompanhar o vídeo aí, gente. Primeiro eu quero deixar para vocês aqui uma reflexão com um vídeo do pastor Augusto Nicodemos, que ele fala algo muito importante e interessante, a fala dele a respeito do batismo. O batismo por si só salva alguém? Acompanhe aí. O batismo não salva ninguém em nenhuma circunstância. O que a Bíblia fala que a pessoa precisa para se reconciliar com Deus é ela se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo como o Filho de Deus, o Salvador do mundo. É isso que é requerido. Como expressão disso, a pessoa vai querer ser batizada, porque o batismo é o rito iniciatório na comunidade dos cristãos. Então ela vai querer se identificar como cristão, porque eu não creio que ninguém que esteja realmente arrependido e creia em Jesus como Filho de Deus, o Salvador, vá deixar de querer se manifestar publicamente. Pessoal, veja só, eu penso que é muito nessa linha mesmo aí do que o pastor Augusto Nicodemos disse, né? O batismo, claro que ele é um requisito, mas não é porque a pessoa passou pelas águas ali e pronto, agora está salvo, não. O batismo não é uma injeção, a pessoa deve continuar, o cristão, a seguir, né, os seus princípios de fé, a praticar a fé, a buscar santidade, a buscar o reino de Deus, oração, o jejum. Ela deve sim praticar a sua fé após o batismo, e isso é a consequência da salvação na vida dela. Mas sobre esse tema, a respeito de batismo, veja só esse debate aí, falando a respeito se uma pessoa pode ser batizada mesmo com vícios. Acompanha aí. Vou começar por aqui, pastor Igor. E aí, Igor, como é que é? Alguém que tem um vício pode ser batizado nas águas? Então, pastor Calixto, amigos, irmãos da mesa, né, também os ouvintes, existem certos debates que nós já categorizamos como sim ou não, preto, branco, enfim. Mas esse é um debate, né, não simplesmente um debate teológico, mas muito mais pastoral, aonde a resposta não pode ser dada imediatamente. Por quê? Toda regra tem uma exceção, e sobre a exceção que eu vou talvez aqui defender. Por quê? Porque cada caso é um caso, principalmente em uma sala pastoral. Nós bem sabemos que o Senhor nos deixou 3 meios de graça, né? Oração, palavra e 2 ordenanças que são realmente o batismo e a ceia do Senhor. O batismo nada mais é do que uma confissão pública de fé, aonde você está literalmente entregando a sua vida para Cristo Jesus em um processo. E neste processo, o processo realmente do batismo não quer dizer que você já está transformado. O batismo diz, e nós aprendemos, que é a respeito do arrependimento e não da transformação. Então, por isso que eu quero deixar aqui, cada caso é um caso. Eu já realmente batizei 2 pessoas que infelizmente estavam no vício do fumo e após o batismo, graças a Deus, receberam aí a libertação. Por isso que é cada caso. Mas quando nós vemos uma pessoa literalmente aberta para a mudança, para a libertação, para a transformação, então cabe realmente aí o batismo. Eu vou defender isso. É isso, olha, eu vou perguntar para ele aqui agora, 2 minutos para suas considerações iniciais. O querido pastor Adriano, e aí, Adriano, batizamos ou não batizamos alguém que ainda está preso a um vício? Então, a gente precisa começar do início, né? A gente precisa olhar para o batismo como a porta de introdução de uma pessoa que se aproxima de Jesus à fé. Então, o batismo não é o estágio final, é a entrada. Okay. A pessoa só é considerada parte do corpo de Cristo, membro em uma comunidade, a partir do batismo, né? Tudo bem que a gente recebe, a gente aconselha, nós abraçamos, mas o que vai efetivamente colocar essa pessoa como parte integral do corpo é o batismo em águas. Então, eu vou defender que uma pessoa que está lutando para se libertar
ela pode sim ser batizada, porque o batismo não é uma condicional para que ela esteja com a vida ilibada, e sim é o que vai introduzir ela na fé, para que a palavra, para que o contato com o corpo continue fazendo esse processo de purificação. É como Jesus curando aqueles 10 leprosos, e a Bíblia diz que eles foram curados enquanto iam se apresentar ao sacerdote. Então, é claro, eu não quero ser irresponsável aqui, na minha fala, em generalizar e dizer que uma pessoa, por exemplo, presa a algum vício extremo de prostituição, essa pessoa precisa de tratamento psicológico, de tratamento também na sua mente, no seu corpo, de repente uma internação. Mas nós falamos e jogamos no mesmo bojo o pecado, por exemplo, como o pastor Igor usou, do fumo, a uma pessoa que está presa a uma vida de prostituição. Então a gente precisa ter uma responsabilidade pastoral e avaliar esses casos. Mas eu também já tive essa oportunidade de batizar pessoas que estavam lutando para se libertar e que conseguiram alcançar a libertação através da inserção no corpo, através do contato com o corpo de Cristo. Então eu creio que o batismo é essa porta de entrada e não um estágio onde a pessoa já está totalmente liberta, né? Olha, parece que é um assunto simples, mas que não é tão simples assim. Quero apresentar a vocês também esse servo de Deus que acabou de chegar, o querido doutor Helder Kanashiro. Ele é doutor e mestre em ciências da religião, é professor, é tradutor e palestrante. Também é graduado em licenciatura plena em filosofia pela Universidade Assunção, em São Paulo. E aí, querido doutor Helder, bem-vindo mais uma vez à Rádio Mais. Bom dia, reverendo Calixto, aos diletos da mesa. Cheguei um pouquinho atrasado, peço desculpas. E estou muito feliz de estar aqui, agradecendo a Deus pelo lugar, ao nosso bispo, né, pela oportunidade. Ele esteve aí ontem, né? Ontem, cara, maravilhoso. Tivemos aqui o bispo ontem aqui no debate e ele é terrível, ele põe fogo mesmo. Foi ótimo, eu vi, parabéns. E é isso, então é um assunto bastante importante, eu acho, né? E vai dar pra gente desenvolver muito os pensamentos aqui. E eu já volto com você já pra te ouvir a sua opinião. Olha, 2 minutos aí ao querido pastor Ney. E aí, Ney? Batiza ou não batiza alguém que ainda está preso a um vício? E aí? Olha, o meu trabalho hoje, ele é bastante intenso. O meu trabalho hoje, ele é bastante intenso a essa questão de vício, né? Nós trabalhamos semanalmente, resgatando pessoas, e nós temos tido muita experiência a respeito disso. Quando nós falamos batizar numa pessoa que está ainda em ato de vício, é que ela está praticando e não houve ainda uma renúncia. Daquele velho homem. Daquele vício ali. Exatamente, porque quando eu falo sobre batismo, estou falando sobre uma integração à comunidade cristã, que não está atrelada ao que ele crê ou não. Até então, ele pode crer, aceitar Jesus, mas a integração, ela vem pelo batismo. Tá. E eu vou defender que eu não sou a favor da pessoa que está em exercício do vício, descer as águas e fazer essa integração, entendeu? À comunidade cristã com todas as suas responsabilidades. Porque quando eu batizo alguém, eu estou também dando legalidade a ele a exercer todas as funções que a comunidade eclesiástica que ele faz parte, exerce, inclusive de cargos. Rapaz, olha, Ney, você pode cumprimentar, desculpa, Ney, te cortar. Você ainda tem mais tempo aí se você quiser. Sim, então quando eu vejo essa liberação total do batismo, eu vejo uma demanda muito grande de uma integração de números. Tá. De muitos ministérios que fazem contabilização de quantas pessoas batizam. E muitas das vezes elas não estão parando para pensar que aquela pessoa que não renunciou antes, ela não vai renunciar depois. Ai. Então quer dizer, se não renuncia antes, por que vai renunciar depois? Ih, rapaz, olha, eu vou ser sincero pra vocês, hein? Eu conhecendo o Ney, o tipo de trabalho que o Ney faz, né? De um cara que vive na igreja sem paredes, na rua, trazendo esse pessoal, trabalhando direto com esse pessoal.
Eu já tive a oportunidade também, trabalhei muito tempo com casa de recuperação de viciados. Eu achava que o Ney viria com uma concepção diferente. Mas e aí? O Ney abre uma questão aqui. Quando você batiza alguém, você automaticamente dá legalidade para ele participar da organização como instituição. Meus amigos, olha, muito interessante esse debate aí, mas eu quero deixar para você uma reflexão também aqui com um vídeo do pastor César Cavalcante, que ele fala e conta uma situação que aconteceu a respeito de batismo. E eu quero que você ouça e depois eu quero deixar uma opinião aqui no final. E já peço a você, deixa aqui nos comentários qual que é a sua opinião a respeito do assunto, ok? Vamos acompanhar aí. Quando eu era pastor da Assembleia de Deus, uma vez eu arrumei uma encrenca gigante, porque tinha uma irmã lá, hoje ela e o marido são crentes, são obreiros, sei que lá, mas começou assim. Ela queria se batizar e o marido, e ela não era casada com o marido. Eles eram do mundo, ela se converteu, ele não, e ele não queria casar. Ela falou, não, a gente vive bem, eu não quero casar. Só que na regra dessa denominação que eu pertencia, só podia batizar a pessoa se ela fosse casada no papel. Se ela não fosse casada no papel, ela não podia ser batizada. Aí eu vendo o testemunho da irmã, a irmã uma bênção, cara. Acho que ela tinha 2 ou 3 filhos, eu não lembro agora. Acho que eram 2 filhos. Eu não lembro, acho que eram 2. E aí, o testemunho da irmã, a irmã limpava a igreja. Toda ceia, ela ficava chorando. Ela ficava chorando porque ela não podia batizar. Não podia se batizar, não podia se batizar. Um dia, eu me tornei pastor setorial, eu falei assim, dá aqui a ficha, você vai se batizar. Aí, fui lá e batizei a irmã. Aí chegou lá na sede, me chamaram lá e falou assim, você batizou uma irmã que é amaziada? Eu falei, batizei. Com ordem de quem? Foi de Jesus. Jesus mandou. Falei, mas como assim? Pô, a Bíblia diz, né? Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo. Essa irmã crê que ser batizado, então eu batizei. Aí ele falou assim, não, mas ela não é casada. Ah, e qual é o problema? Qual é o problema? Não, porque aí ela tem adultério. Adultério? Peraí. Ela é esposa desse cara há 10 anos. É a situação ideal? Não, eu gostaria que eles fossem lá e regularizassem a situação. Não, mas isso aí é um regime que tá errado, porque não sei o quê. Eu falei, mas quem decidiu isso? Há quanto tempo, dá um Google aí, há quanto tempo existe certidão de casamento no Brasil? É 1800 e pouco. Mas e antes? E antes? Em 1700, em 1600, em 1500, e antes? Aí ia todo mundo pro inferno? Vocês estão de brincadeira? Vocês estão de brincadeira com a minha cara? Por causa do papel? Aí, não, mas não pode, porque não sei o quê, porque você tem que se submeter, porque tal, me dando carteirada. Eu falei, é o seguinte, deixa eu fazer algumas perguntas pra vocês. Se essa irmã morrer hoje, ela é perdida? Eu dei o testemunho da irmã aqui. Se ela morrer hoje, ela vai pro inferno? Não. Então, se Jesus vier lá na eternidade, ela vai participar das bodas do Cordeiro? Vai. Jesus vai dar ceia pra ela? Vai. Por que ela não pode tomar ceia aqui com a gente? Se Jesus, que é Deus, vai dar a ceia pra ela, ela vai participar das bodas. Por que aqui a igreja não pode ministrar a ceia pra irmã? Qual é